graça e paz, tudo bem com você? Estamos de volta para mais uma aula do nosso curso Introdução à Teologia. Espero que você esteja gostando, espero que estas aulas tenham acrescentado e ampliado o seu entendimento sobre a Bíblia e sobre Deus. Aproveite o conteúdo, seja edificado por mais uma aula no dia de hoje, em nome de Jesus. Paracletologia, o estudo ou a doutrina do Espírito Santo. Nosso texto base de hoje está em Atos capítulo 1, verso 8, que diz: "Contudo recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra." É essencial que os crentes reconheçam a importância do Espírito Santo no plano divino da redenção, pois sem a presença do Espírito Santo neste mundo, não haveria a criação, o universo e nem a raça humana. Sem o Espírito Santo também não haveria a Bíblia, como está em 2 Pedro, capítulo 1, versos 21. Porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. Então, a primeira coisa que nós podemos notar sobre a pessoa do Espírito Santo é que ele foi essencial, como diz aqui a nossa introdução, ele foi essencial no plano divino, tanto na parte da redenção do homem, como também na criação de todas as coisas. Pois sem o Espírito Santo não haveria o universo, nem o ser humano como nós conhecemos hoje, porque o próprio Deus colocou dentro do homem o sopro do Espírito. Sem o Espírito Santo também não haveria a palavra de Deus, a Bíblia, porque, como nós vimos aqui em 2 Pedro, é o Espírito Santo que inspira estes homens a escrever as revelações que eles recebem da parte de Deus. Também não teríamos o Novo Testamento, como está em João 14, 26. Mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar o que eu vos disse. Aqui Jesus está delegando ao Espírito Santo uma tarefa de nos lembrar a nós, todos os homens, todas as palavras que ele disse. Então, nós podemos entender que se o Espírito Santo não estivesse atuando na vida dos apóstolos e dos escritores bíblicos do Novo Testamento, eles não conseguiriam se lembrar de tudo aquilo que Jesus havia dito para eles, pois os livros do Novo Testamento não foram escritos simultaneamente, conforme os fatos iam acontecendo. Muitos dos evangelhos foram escritos anos depois da morte de Jesus. Porém, o Espírito Santo, nesta função, como nós vemos aqui em João 14, 26, ele lembrava os escritores de todas as palavras de Jesus. Também, sem o Espírito Santo, nenhum poder para proclamar o Evangelho seria manifesto em nós, seres humanos. Foi através do revestimento do Espírito Santo que o homem foi repleto deste poder, desta ousadia para falar da palavra de Deus. Sem o Espírito Santo também não haveria a fé, porque a fé também é parte do fruto do Espírito. Nem haveria o novo nascimento, nem santidade e também, por consequência, nenhum cristão haveria. Este é o papel fundamental do Espírito Santo na vida do homem, na vida de toda a humanidade. Em Atos, nós identificamos o cumprimento da promessa de Deus feita através de Jesus, e seu Espírito foi enviado até nós para nos conservar como seus filhos e nos estabelecer também como igreja. O Espírito de Deus se manifesta ao homem e no homem, como vimos acontecer em Pentecostes, através de dons, poder e unção, e também por meio da santidade que o Espírito Santo produz na vida de todo aquele que é cheio do seu poder e da sua graça.
Esta santidade é a semelhança que o homem adquire para com Deus, uma vez que ele é cheio do Espírito Santo. Então nós identificamos no livro de Atos a manifestação do Espírito Santo na vida do homem. O Espírito foi enviado até nós para nos conservar como filhos de Deus, para nos estabelecer também como igreja. O Espírito Santo ele tem uma missão aqui na terra. Após a partida do Senhor Jesus, iniciou-se o período da atuação do Espírito Santo na vida de todo homem de uma forma mais intensa. E nós vamos estudar algumas coisas sobre o Espírito Santo, porque seria impossível estudarmos o Espírito Santo como um todo. Então vamos ver algumas coisas sobre o Espírito Santo que vão nos ajudar a entender o seu agir, a entender a sua atuação nas nossas vidas e também compreender como nós precisamos deixar que Ele guie cada passo das nossas vidas. Nosso primeiro tópico de hoje, nós vamos ver o Espírito Santo na sua pessoalidade. Vamos falar sobre a pessoalidade do Espírito Santo. Através da Bíblia, o Espírito Santo ele é revelado como pessoa, com sua própria individualidade. Nós podemos ver que a Bíblia ela nos relata o Espírito Santo de uma forma pessoal, como ele expressa a sua pessoalidade, as características de uma pessoa. Vamos ver João 16, 13 e 14. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. O Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Nesta passagem, Jesus está dizendo que o Espírito Santo ele é o Espírito da verdade e ele não vai falar dele mesmo, ele vai falar aquilo que ele ouvir do Pai. Ou seja, para que o Espírito Santo tivesse essa capacidade de expressar algo vindo dele ou rejeitar algo que seja dele e priorizar algo vindo do Pai, isso mostra a sua capacidade de expressar esta pessoalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Embora muitas pessoas acreditem que o Espírito Santo é uma força, ele é um poder, ele é um arrepio, ele é um calafrio, o Espírito Santo, ele é uma pessoa e ele tem as mesmas características de uma pessoa. Enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor. E o Espírito Santo lhes ordenou: separai-me agora a Barnabé e Saulo para a missão a qual os tenho chamado. Atos 13, verso 2. Aqui nós podemos ver que o Espírito Santo, ele próprio, disse para os apóstolos: separem para mim a Barnabé e Saulo para a missão que eu os tenho chamado. Ou seja, o Espírito Santo, apesar de fazer parte da Trindade Divina, ele se manifesta também de uma forma pessoal, assim como o Senhor Jesus e também como Deus. Ele expressou aqui a sua vontade, onde ele disse: separai-me. Ou seja, separa para mim, para a obra que eu estou estabelecendo, que eu estou delegando para eles, Barnabé e Saulo. Isso mostra a pessoalidade do Espírito Santo. Isso mostra a sua capacidade de escolher, a sua capacidade de decidir, a sua capacidade de ordenar, de delegar algo para alguém. E só é possível fazer isso quando se tem uma capacidade de raciocínio, de intelecto, e isso nós vemos na pessoa do Espírito Santo. Por exemplo, um ser vivo, um animal, ele não possui essa capacidade intelectual, ele não possui a capacidade de decisão. Um animal, ele age por instinto. Ele é um ser vivo, mas ele é movido pelos seus instintos. O Espírito Santo, nós vemos a pessoalidade dele, porque ele expressa tanto as características de
escolha, vontade, de decisão. Isso mostra a pessoalidade do Espírito Santo. Ou seja, ele não é uma força ou um arrepio ou um poder que nós sentimos. Ele é uma pessoa e nós precisamos nos relacionar com o Espírito Santo com esse entendimento de que ele é uma pessoa. Então, nós vamos nos relacionar com uma pessoa e não com uma força ou com um poder. Ainda mais aqui sobre o Espírito Santo, ele é uma pessoa divina, assim como o Pai e o Filho, ele é eterno, onipresente, onipotente e onisciente. Então vamos analisar cada um desses itens aqui. O Espírito Santo é uma pessoa divina, ou seja, ele também é Deus. O Espírito Santo na Trindade, muitas pessoas erradamente falam que ele é a terceira pessoa da Trindade. Mas isso é só para ter o entendimento da Trindade. Porém, o Espírito Santo é tanto Deus como Pai e como Filho. Ele não é uma segunda classe de Deus. Ele é Deus da mesma forma que Jesus é e que Deus também é. Ele também é eterno. O Espírito Santo estava presente desde o início de todas as coisas e ele permanecerá também até a eternidade vindoura. Outra característica que nós vemos na divindade do Espírito Santo é a sua onipresença. Salmo 139. Para onde poderia eu fugir do teu Espírito? Para onde poderia correr e escapar da tua presença? Se eu escalar o céu, aí está. Se me lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, igualmente aí estás. Se eu me apossar das asas da alvorada e for morar nos confins do mar, também aí a tua mão me conduz e a tua destra me ampara. Ele está dizendo que onde quer que ele fosse, o salmista está expressando que não há lugar para onde ele possa fugir da presença do Espírito. Não há lugar aonde ele esteja que o Espírito Santo de Deus não estará o contemplando, não estará vislumbrando e influenciando a sua vida. A onipresença do Espírito Santo nos mostra a sua divindade. O Espírito Santo, ele pode atuar na vida de um cristão numa determinada região e instantaneamente, ao mesmo tempo, também atuar na vida de uma outra pessoa num local totalmente distinto e distante. Isso fala da onipresença do Espírito. Diferente de quando Jesus esteve aqui na Terra, onde ele estava limitado no seu corpo físico, onde ele se manifestava em um lugar restrito, um lugar de cada vez, uma situação de cada vez, o Espírito Santo não. O Espírito Santo manifesta a sua onipresença porque ele se move em vários lugares diferentes ao mesmo tempo. Falando sobre a onipotência do Espírito Santo, nós podemos ver aqui, Lucas 1,35 diz assim: Então o anjo esclareceu, o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por esse motivo, o ser que nascerá de ti será chamado Santo, Filho de Deus. Aqui nesta passagem, nós estamos vendo o relato onde o anjo apareceu para Maria e ele estava falando com ela sobre o nascimento, sobre a gestação, como seria gerado o Senhor Jesus no seu ventre. E ele disse para ela, o que vai ser gerado de ti vai ser pelo poder do Espírito Santo. Então, o próprio Espírito Santo foi poderoso ao ponto de poder semear no ventre de Maria a semente do Cristo, a semente santa que gerou o Filho de Deus. O Espírito Santo também, ele é onipresente. Através dele foram criadas todas as coisas. Nós podemos ver que o Espírito Santo estava presente na criação quando em Gênesis a Bíblia diz que ele estava sobre a face das águas. E ainda sobre a onisciência do Espírito Santo, em 1 Coríntios 2, 10 e 11, Deus todavia revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o espírito do homem que nele habita?
Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo assim que é o Espírito Santo quem nos revela a pessoa de Jesus Cristo e a pessoa de Deus. Porque Ele é o Espírito de Deus e Ele conhece as profundezas de Deus Pai. Ele conhece as profundezas do Senhor Deus. Assim como quem conhece o homem é o Espírito do homem, somente quem pode conhecer a Deus, as profundezas de Deus, é o Espírito de Deus. Esta onisciência do Espírito Santo nos mostra que ele tem o conhecimento de todas as coisas, não somente de sabedoria, mas também de ter consciência de todas as coisas. Então, vamos recapitular. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma força e não é um poder. Nós, como cristãos, precisamos nos relacionar com o Espírito Santo sabendo que ele é uma pessoa, sabendo da sua pessoalidade, sabendo que ele é Deus, ele é parte da Trindade, assim como o Pai e o Filho, ele também é Deus. E ele ainda é onisciente, onipotente e onipresente, ou seja, ele tem todo o poder, está em todos os lugares e sabe todas as coisas. Ainda sobre a pessoalidade do Espírito Santo, ele tem atributos pessoais. Esses atributos pessoais são características inerentes a pessoas. Esses atributos pessoais nos mostram que o Espírito Santo manifesta a sua pessoalidade. Como? Por exemplo, ele pensa. Nós podemos ver em Romanos 8:27. E aquele que sonda os corações e conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Aqui, o apóstolo Paulo está dizendo que o Espírito Santo ele sonda nossos corações, ou seja, ele investiga, ele pensa acerca daquilo que está no nosso íntimo, acerca daquilo que está no nosso coração. Esse atributo demonstra a pessoalidade do Espírito. Outra coisa, o Espírito Santo ele sente. Romanos 15:30 diz: Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo por meio das vossas orações a meu favor diante de Deus. Aqui o apóstolo Paulo está mostrando que o Espírito Santo roga também. Pelo amor do Espírito Santo, ele diz que nós lutemos juntamente com ele em orações. O Espírito Santo, ele se entristece, e existe outra passagem que fala sobre isso. Efésios capítulo 4, verso 30, diz assim que nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo, ele sente, ele tem sentimentos. Então, isso também é uma característica que só é possível encontrarmos em pessoas. Outra característica, o Espírito Santo determina, ou seja, ele toma decisões. Diz assim em 1 Coríntios 12:11. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas estas ações. Ele as distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja. Nesta passagem, o apóstolo Paulo está falando do Espírito Santo distribuir dons para os cristãos. E ele diz que a uns ele deu para profetas, outros ele chamou para apóstolos, outros para pastores e mestres. Ou seja, a cada um o Espírito Santo dá o dom conforme ele deseja. Esta capacidade do Espírito Santo de decidir, de escolher, de determinar, mostra também a sua pessoalidade. Ainda temos também a faculdade de amar, de expressar o amor, Romanos 15:30, como nós já vimos, pelo amor do Espírito, como diz o apóstolo. Ou seja, o Espírito Santo manifesta o seu amor, ele é capaz de expressar amor. Ele também é conselheiro, ensinador e ajudador. Em João 14:26, também já lemos aqui.
Ele é o Espírito da verdade, aquele que está para nos guiar, nos ajudar, nos auxiliar. São características que expressam a pessoalidade do Espírito Santo. Pois, por exemplo, como nós já falamos aqui, um animal não consegue expressar essas características e esses atributos. Por isso, o Espírito Santo é, comprovadamente pela Bíblia, uma pessoa, pois ele possui todas as características que podem nos confirmar isto. Ainda sobre a pessoalidade do Espírito, ele foi enviado pelo Pai para levar os crentes a uma íntima presença e comunhão com Jesus. Ele, o Espírito Santo, se manifesta como aquele que interpreta a nossa oração junto a Deus. Romanos 8:26 diz: do mesmo modo, o Espírito nos auxilia na nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras, ou em outras traduções, gemidos inexprimíveis. Aqui, o apóstolo está dizendo que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Quando não sabemos como orar, não conseguimos expressar as nossas petições a Deus, num momento de quebrantamento, num momento de oração, onde muitas vezes faltam-nos as palavras, o Espírito Santo ele vem para nos ajudar e ele expressa, ou seja, ele traduz para Deus o nosso silêncio, o nosso choro, os nossos gemidos, a nossa oração, o nosso balbuciar, muitas vezes a nossa falta de palavras. O Espírito Santo, ele traduz tudo isso para Deus como uma oração. Então, ele nos ajuda, ele nos leva a esta íntima presença e comunhão com Deus. Esta é uma característica também da pessoa do Espírito Santo. E ele se manifesta como esta pessoa que está ao nosso lado, é aquele que vai estar do nosso lado em todos os momentos para nos levar, nos ajudar a nos relacionar com Deus Pai. O Espírito Santo também, à luz destas verdades, nós devemos e vemos que precisamos tratá-lo como uma pessoa que ele é, considerá-lo como Deus também e infinito em nosso coração, digno da nossa adoração, amor e dedicação, pois ele se relaciona com o homem de uma maneira muito particular. O Espírito Santo, queridos, nós também podemos nos relacionar com o Espírito Santo em direção a Deus. Da mesma forma que nós oramos, falamos com Deus, nos expressamos a Deus, nós podemos nos expressar em direção ao Espírito Santo, porque ele é Deus. Ele nos compreende, ele está aqui para nos ajudar. Ele se manifesta, ele está ao nosso lado para nos levar a esta íntima comunhão com Deus. Então também nós podemos orar ao Espírito Santo, clamar ao Espírito Santo, adorar ao Espírito Santo, da mesma forma que nós direcionamos a nossa oração a Deus ou a Jesus. Então, sabendo que mesmo quando oramos ao Espírito, mesmo quando adoramos a Deus ou a Jesus Cristo, nós estamos adorando a um Deus trino, porque Deus é esta trindade. Então não importa se nós nos dirigimos ao Espírito, se nós nos dirigimos ao Senhor Jesus, nós estamos adorando a um Deus que ele é três, mas também é um, e ele se relaciona conosco destas três maneiras, como um Deus que é Pai, como um Deus que é Filho, ou seja, é um nosso irmão, mas é o nosso Senhor, e como o Espírito, que é aquele que veio para nos ajudar. A Bíblia fala que ele é o Paracleto. Esta palavra, Paracleto, traduzida é advogado, ajudador, aquele que está ao nosso lado. Esta é a pessoa do Espírito Santo. Ele deve ser o nosso amigo, o nosso companheiro do nosso dia a dia, para a nossa caminhada, para nos ajudar e nos guiar. A Bíblia diz que ele nos guia a toda a verdade. Então, se queremos caminhar de acordo com a verdade de Deus, o Espírito Santo vai nos ajudar.